Olá, tudo bem? Iniciando mais um vídeo do canal, então. Hoje eu vejo um pouquinho diferente, não trabalhando diretamente com uma estratégia, um padrão gráfico, um padrão de Canva, ou até análise de uma ação de acordo com um padrão gráfico, ou uma figura gráfica. Hoje a gente vai trabalhar, então, uma maneira, pelo menos a minha maneira, que eu construo suportes e resistências, então, que deixam as ações ou os trades um pouco mais confortáveis, ou até com os top loss mais curtos, ou evitando alguma armadilha, possíveis armadilhas assim, que deem um pouco mais de consistência na hora de utilizar um gatilho, de dar uma entrada, seja de compra ou de venda. Então essa eu vou compartilhar aqui no vídeo de hoje, que é a construção de suporte de resistência através de um preço Fibonacci de um início ao fim da rolagem do contrato. Tá? No mínimo dólar, então o contrato vence a cada mês. No primeiro dia de cada mês o contrato vence, ocorre a rolagem. Quando as posições de compra e venda são encerradas, então um novo entra uma nova letra. Então assim para o contrato futuro. E no mínimo índice é mais ou menos não. Ele é trimestral. Tá? Ocorre então nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Tá? Eu iniciei esse vídeo hoje justamente porque agora é dia 14, hoje estamos no dia 20, no dia 14, então ocorreu a rolagem do índice, então já para 2023, com agora o vencimento em fevereiro, tá? O contrato futuro. Eu vou apagar essa parte aqui, que não é só realmente explicativa. E a primeira coisa que a gente vai fazer então, selecionar o ativo. Então hoje atualmente o NG23, então gráfico diário. A gente vai selecionar aqui no tempo trimestral, que já tá, né? Praticamente. Então, dezembro, novembro, outubro. De 13 a 14 aqui mais ou menos. Foi quando ocorreu a rolagem. Preço Fibonacci. Deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Preço. A gente vai descer aqui do 0 ao 100%. Tá? Outra coisa assim, esse push para cima, push para baixo e analisar o trimestre, tá? Foi um trimestre então mais vendedor, tá? Maneira fácil de ver, ponto mais alta, direção a ponta mais baixa. Peguei uma resistência aqui no... Plotamos aqui. 2 cliques. Essa é uma maneira que eu coloco para ficar fácil para mim observar, né? Porque daqui a pouco a gente vai pro intraday, então é importante então identificar. Aparência, cor. A espessura eu vou deixar em 1, tá? Porque ela só chegou agora aqui no final, tá? Então foi aqui onde por isso ocorreu resistência e parou e bateu apenas uma vez. A maneira que eu identifico isso é mais mera observação minha, tá? Propriedades, texto, direita, acima, 0%, 0% semestral. Aplica. Ok. Então, assim, cada nível de Fibonacci, então 100, 75, 61, 50, 38 e 25, tá? Geralmente esse 25 ele é acrescentado para equivaler a esse 35, tá? E 0. Nos valores 61, 50 e 38,
nesse trimestre ocorreu o seguinte, ó. Várias resistências, várias batidas do preço, ó. E quanto mais vezes o preço bater num suporte ou numa resistência, mais forte ela é quando é lateralizada. Então eu costumo identificar, deixa eu ver se eu peguei certo aqui, na aparência com uma espessura maior, geralmente eu deixo em 4. Mas isso é meramente para ter uma lembrança de quando eu estiver trabalhando no intraday, lembrar que no passado o preço trabalhou, engatilhou ali boa parte do tempo, congestionou no caso. E quando eu vejo que bate assim, ó, uma, duas, três, só. Não, bateu quatro, depois eu deixar um pouco mais do braço. Mas depois o preço não veio mais aqui. Também, observação minha. Deixo uma espessura um pouco melhor para me lembrar, então, que o preço não congestionou muito. Tá? Diferente aqui do 50. Olha. Boa parte aqui, praticamente o mês de novembro. Ele trabalhou todo nessa faixa de 61% a 38%. Aí depois os topos. Feito isso, apago aqui. Já está modulado. Ou então, pronto. Eu gosto de trabalhar no tempo de 32, tá? Não aconselho novamente trabalhar com tempos inferiores, tipo 5 minutos, 3, porque a liquidez é pouca e as figuras formadas ou formação do candle são menos fidedignas, tá? O que corresponde porque há pouca liquidez, há pouco volume financeiro, pouco compras e vendas naquele time frame. Então, dá para trabalhar um tempo de 30 minutos, porque a gente tem que ter consciência que não é o número de entradas que a gente faz no dia, e sim fazer poucas entradas e entradas mais certeiras, principalmente quem trabalha assim como eu, com pouco capital. Então a gente necessita deixar mais preciso nossos trades. E uma delas, para mim, o time frame de maiores tempos leva em consideração isso. Bom, estava passando por 30 minutos, então a gente pode ver aqui já de início, ó. Dia 13, no dia da rolagem, bateu em 75, respeitou, fez um window enorme aqui e veio para queda. Bom, chegou aqui embaixo em 0, respeitou, subiu. Agora a gente vai aumentar um pouquinho aqui, ó, pra gente notar uma coisa. Quando não chega então nessa ponta trimestral, a gente começa a trabalhar no semanal. Para auxiliar. Então a gente começa a anotar aqui, onde o preço já tinha batido aqui, respeitou, veio aqui novamente, ó. Isso é outra vantagem quando você trabalha no time frame maior, porque tu consegue ver 2 ou 3 dias e enxergar o dia anterior também é importante para saber se o preço tende a parar aí. Segundo ponto é as figuras formadas. Só que, deixa eu primeiro terminar esse contexto aqui, ó. Que eu também já havia falado em outro vídeo, a formação dos dojis, tá? Os dojis finais, não necessariamente uma Morning Star ou Evening Star, se fosse aqui no... Inclusive tem a formação de um aqui, ó. Respeitando muito. Quando tá em um time frame maior. Ó. Preço fechou, correu a formação, preço caiu. Tá? Não é um algo longo, mas ainda assim seria um trade certeiro. O martelo invertido, tá? O martelo é delicado de trabalhar nesse cenário de, principalmente com hoje sendo ano eleitoral, final de ano, muita notícia, tá? Então, às vezes os stops, então, ficam um pouco mais longos.
Mas o mais importante é que não passem de stops de 250 pontos, 300 no máximo. Isso é bom, tá? Porque evita de ser estopado. Se desse mais nada aqui nessa final aqui, teria ainda 50 pontos, tá? Então os stops também não se tornam muito longos. Bom, voltando então aqui, preço respeita, sobe. Só que já teria dado mais de 300 pontos, ainda assim, mesmo se deixasse 3 não teria sido estopado para quem trabalha com 300 pontos de stop loss. E o preço seguiria, mas aqui também a gente já perde um pouco o contexto porque a gente está indo para outro dia. Mas ainda assim teria sido uma entrada. Tá? Vamos ver o que mais que a gente consegue tirar de informação desse gráfico aqui. A gente talvez esteja tendo uma formação de xícara aqui também. Tá? Porque é um padrão de continuidade. Possivelmente ele pode estar querendo vir para alta. Tá? O mercado realmente talvez não esteja querendo cair, ó. O dia então do dia 19 terminou então com a possível formação da alça. Tá? Então pode ser que para essa semana tenhamos alta no índice. Mas agora a gente vai começar a apresentar vídeos então para ver, para demonstrar como anda e assim ao longo do mês de janeiro, para mostrar o quanto respeita ou não as linhas de suporte de resistência e as figuras demonstradas previamente antes da chegada ou cruzamento do suporte. Coisas que podem ser utilizadas também como um auxílio. Tem aqui. Vou incluir aqui o meu mais particular agora aqui. É o estocástico lento. Um estocástico lento, médias móveis também auxiliam, porque são médias oscilativas, médias de atraso. Mas funcionam, auxiliam bastante. Aqui onde a gente tinha cotado, de aumentado apesar só da formação da figura, estocásticos lentos estão virando, cruzando, ultrapassando 20, então teria ponto de entrada. Apesar de ter sido final de pregão, né, que não se evita também fazer entrar em final do dia assim por causa da baixa volatilidade, ele teria dado esse, tá? Mesmo sendo 5 horas da tarde. Meia hora ele teria tido então 200, 300 pontos. Então sempre trabalhar então com confluências de informação, tá? Nunca com uma informação sozinha. Se tiver 3, melhor, tá? 2 médias cruzando, ou estocástico lento, ou o suporte então sendo quebrado, padrão de candle, tudo uma soma de informações direcionando para um lugar só, para auxiliar na tua entrada. Então o vídeo de hoje era isso. Agora, próximos futuros vídeos tendem então a trabalhar nessa linha do suporte de resistência já traçada agora hoje no dia 20, seguindo no mês de janeiro. Tá? Mas então, obrigado e até a próxima.